Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre demissão. E para falar desse assunto, eu trouxe a Gessilda Esteves, mestra em Ciências Contábeis. Seja muito bem-vinda, Gessilda. Prazer é sempre meu, Roma, estar com você aqui para falar de contabilidade. Pois é, mas hoje a gente vai falar sobre demissão. Eu fiquei até tremendo aqui. Ó céu! Não, mas você sabe que a gente arruma contabilidade para isso, tá? Vai enfiar aqui nele. eu tô sempre falando de contabilidade. É isso aí. A gente dá um jeito de falar de contabilidade, porque tem os cálculos. Tem que são super importantes. Não tem uma pessoa que seja mandada embora e que não se preocupe ali com quanto vai receber, quanto que falta, que dia que vai ser, quais são os meus direitos, quais não são. Isso é verdade? Exatamente, querida, é isso. Bom, então pra gente começar, conta por que é fundamental que o RH conheça e respeite os direitos dos empregados durante o processo de desligamento. Então, isso é fundamental pelo básico, né? Evitar cálculo errado, por exemplo, né? A pessoa ter ali, calcular uma verba indenizatória errado. E aí a pessoa entra no judiciário, entra lá no Tribunal Trabalhista para justamente pedir, e aí vem dano, e aí vem uma série de coisas. Ela também precisa entender para ela não cometer erros. Por exemplo, existem regras para você demitir, por exemplo, uma pessoa. Por exemplo, você não pode demitir uma pessoa que está ali no 5º mês de gestação, por exemplo. Você não pode demitir. Então, tem um conjunto de regrinhas que ela precisa conhecer, os prazos de pagamento de cada uma das verbas, quando que paga o salário, quando que paga as demais verbas rescisórias. Então, tem uma série de coisas que ela precisa saber para justamente não prejudicar a empresa e o empregado. E quais são as principais obrigações legais que o RH deve cumprir para garantir uma rescisão adequada e evitar passivos trabalhistas? Então, primeiro, você tem ali alguns pontos críticos importantes. A questão do pagamento. Demitiu com justa causa, sem justa causa, primeiro dia útil. Após a demissão, tem que pagar. Tem que fazer a anotação na carteira de trabalho em até 48 horas. Então, corre, né? Demitiu, pediu demissão, fez acordo. Isso também é uma questão. Tem que avisar o e-social também até o dia seguinte do desligamento. Tem que fazer o depósito do FGTS até o 7º dia do mês subsequente. Então, são algumas regras importantes aí, Roma, que a gente tem que observar na hora de fazer esse desligamento. Verificar os cálculos, verificar as verbas indenizatórias, cumprir os prazos, né? Respeitar ali o rito trabalhista dessas demissões, seguir os acordos coletivos se for o caso. Então, tudo isso está nessa listinha aí que o RH precisa conhecer para não gerar problema. E, Gessilda, como as práticas humanizadas podem influenciar a experiência do colaborador no momento do desligamento? Obviamente, a pessoa pode estar ali fragilizada nesse momento. Então, como esse momento mais humanizado pode acabar ajudando? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, Mari. Por quê? A demissão, exceto quando está todo mundo de acordo, nunca é legal. Seja sem justa causa, seja com justa causa, é sempre um momento tenso. E eu ainda digo mais, às vezes até quando você faz um acordo mútuo, né, todo mundo está entendendo que a relação ali não está bacana, ou o outro recebeu uma proposta melhor, etc. e tal, o processo de separação é sempre doloroso. Por quê? Porque a gente acha que tudo é para sempre. Entendeu? É quase aquela música do Queen, quem quer viver para sempre? Eu quero viver para sempre. Né? Então, essa coisa desse processo das relações que elas tendem a ser para sempre. E um desligamento é mais uma expressão de que essa relação não é para sempre. Então, assim, ter uma comunicação nítida, transparente, objetiva, falar para as pessoas de forma nítida, de forma
objetiva, mas não precisa ser de forma fria, né? Sim. Então, essa é a primeira coisa. Empatia, se colocar no lugar do outro. Cara, a demissão não é o momento de você lavar roupa suja, Sim. entendeu? Porque aí a pessoa quer falar de tudo que a pessoa não fez a vida inteira, ela quer, no momento da demissão, falar. Não dá. Né? Então, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é ser assertivo, é também atuar como alguém que traz ali uma prospecção futuro. Sim. Olha, busca isso, busca aquilo. Esses dias eu tive que fazer não desligamento, mas eu fiz processo seletivo e eu fiz questão de mandar a carta de não aprovação para todos os candidatos. Legal. Né? E aí ter esse cuidado de falar, olha, a disputa foi acirrada, o seu currículo é muito bom, o que foi o meu critério de desempate foi isso. Então seria bastante interessante que você desse mais atenção a esse tipo de conhecimento, que você buscasse mais essa informação para processos seletivos com vagas semelhantes a essas, etc. e tal, para justamente a pessoa saber o que aconteceu, mas de uma maneira mais tranquila. Sim. Né? Mais empática, mais quase afetuosa, amorosa mesmo. Porque, assim, os processos de desligamento, às vezes, são extremamente rudes. Eu sou do setor público, né? E não tem processo de desligamento, mas, às vezes, você tem um cargo comissionado de chefia ou de assessoramento e a pessoa vai te exonerar do cargo. E, às vezes, a pessoa não tem a menor empatia, né? Ou ela não tem a paciência de ter te dado feedbacks consistentes ao longo do processo e simplesmente no dia que ela vai te exonerar, ela vem com, né, todo o rosário. E assim, e você fica assim, ué, mas a gente está junto há um ano e você nunca me disse nada, né? Então é ter esse cuidado e ter essa relação mais empática com as pessoas. Agora, quais habilidades emocionais e técnicas são essenciais para os profissionais de RH que conduzem processos de desligamento? Eles precisam estar bem preparados. Habilidades emocionais e habilidades técnicas. Habilidades emocionais, né? A pessoa precisa de muita inteligência emocional. Sim. Né? Porque, assim, principalmente nas demissões que são sem justa causa ou com justa causa, a pessoa pode surtar. Sim. Ali, e você precisa ter jogo de cintura para poder trabalhar com aquele contexto. Você precisa ter uma comunicação assertiva, direta, clara, nítida, né? Bem ali, assertiva mesmo na forma de falar. A empatia é algo importante, se colocar no lugar do outro. Essa questão, né, da quase afetuosidade, né, de ter ali uma conversa que não você não é só um número, né, você não é só um dado para a sua empresa, né, você é uma pessoa. E como pessoa, é bem importante que você saiba valorizar, por exemplo, as boas qualidades daquela pessoa, às vezes, no momento de demissão. Não é só falar daquilo que não foi bacana, né? Às vezes você não tem nada para falar, às vezes é uma demissão sem justa causa, justamente porque a empresa está passando por um momento de encolhimento, por exemplo. Sim. E aí você precisa sinalizar, olha, a gente teve que fazer algumas escolhas aqui e infelizmente você foi. Então ter essa habilidade emocional de poder lidar com essa situação que é uma situação dura, e emocionalmente forte é fundamental. Tecnicamente, o conhecimento da CLT, das leis trabalhistas, isso é fundamental para justamente fazer com que o profissional que está lidando com esse processo de demissão, ele realmente faça o processo com a maior lisura possível, com a maior transparência, sinalizando para as pessoas, para a pessoa que está sendo demitida, tudo o que a empresa tem a obrigação de fazer,
tudo aquilo que a lei diz que ela tem direito, para não ter dúvida. Eu lembro que quando eu pedi demissão, né, numa empresa uma instituição de ensino que eu dava aula. E aí foi muito curioso, porque assim, eu não tinha me ligado que se eu pedisse demissão eu tinha que cumprir aviso prévio. Eu não tinha me ligado nisso. E aí foi muito curioso que eu pedi, aí ela virou e falou assim, olha, eu preciso que você, eu te responda até o final do dia se você vai ter que cumprir o aviso prévio. Eu falei, como assim? Não estava contando com isso. Eu falei, mas como assim? Já tem compromisso amanhã. Tipo isso. Aí ela falou, não, porque a senhora tem 12 anos de empresa, etc e tal. A gente tem aqui um período que eu acho que tinha, não me lembro se era 36, 39, 40 dias que eu tinha que cumprir de aviso prévio. E aí a gente precisa entender um pouco se a senhora vai ter que cumprir esse aviso ou não. E aí eu entendi. E aí depois ela me deu a notícia, não, nós vamos pagar lá, acabou saindo como se fosse, né, um acordo mútuo e não só como se eu estivesse pedindo demissão. E eles falaram, não, a gente vai pagar os 20 dias e você está liberado a partir de amanhã. Mas não era algo que eu esperava. Então, assim, é muito importante que o seu RH saiba exatamente as regras do jogo para justamente você não ter problema. Verdade. Bom, agora só para a gente concluir, de que forma o preparo do RH pode contribuir para minimizar os impactos negativos, tanto para o empregado quanto para a empresa durante a rescisão? Acho que isso aqui vai ser mais uma junção de tudo que você já falou. Então, assim, ter esse conhecimento técnico, jurídico, né, ele é bastante importante. Processo de humanização da demissão, né, você ter empatia com o outro para fazer esse processo. Oferecer apoio, né, uma carta de recomendação, né, oferecer ali algumas opções. Então, são questões importantes aí que a gente tem para esse processo e sinalizar aquilo que a pessoa pode melhorar, o que ela pode avançar, se desenvolver e evoluir. Gessilda, muito obrigada pela sua presença e também por todo o conhecimento. Imagina, querido, um abraço. Gente, é isso. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.